abrindo mais uma live para o mundo inteiro, falando da palavra de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus e da força de Deus. E Deus, todo o poder, toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Só Ele nós temos respeito e amor e qualidade. Abrindo essa live em nome de Deus, em nome do Espírito de Deus, que a Igreja do Espírito Santo, ela nos abençoe, a Igreja Pentecostal, em nome de Jesus. Amém. Paulo livra-se das ser açoitado. Olha, nós estamos abrindo o livro, a live Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 22. Capítulo 22, versículo 22. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Vocês estão vendo? Quando ele passou a servir verdadeiramente a Deus, bota o ventilador aqui que não tem que aguentar, não. Enquanto ele gritava, tirava-se as suas capas e jogava poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sobre açoite fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim. Fosse interrogado para saber por motivo estava gritando assim contra. Quando estava amarrado com correntes, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que isso que o Senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio perguntar a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: sou. O comandante disse: eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Quer dizer, eles compraram a cidadania para quem? Para Paulo. Repara, viu? Quantas coisas já vem errado na Bíblia. No começo do mundo, o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu: pois eu tenho de Mancesa. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoite. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, que tinha mandado amarrá-lo. Paulo diante de Sinário.
No dia seguinte, querendo cientificar-se dos motivos porque Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante soltou e ordenou que se reunisse os principados sacerdotes e todo o Sudrião, e mandando-se trazer Paulo, apresentou-lhe diante deles. Paulo, fechando-se os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. Está vendo? A consciência limpa diante de quem? De Deus. Não era para ele viver a consciência limpa diante de Jesus? Não, diante de Deus. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou aos que estavam perto de Paulo que lhe habitasse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus há de ferir vocês perante branqueada. Vocês estão aí sentados para me julgar de acordo com a lei e contra a lei ordenar que eu seja agredido. Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? Está vendo aí? Não pode insultar. O que a mulher fez hoje comigo? Você insulta ao sacerdote. Falta de respeito. E Paulo respondeu: eu não sabia, irmão, que ele era sumo sacerdote. Porque até é escrito: não fale mal de nenhuma autoridade do seu povo. Aí, está vendo? Não se pode falar mal dos sacerdotes, do povo que serve a Deus. Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Como Paulo sabia que uma parte do sinédrio se acompanha de saduceus e outro de fariseus, clamou: irmão, eu sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da esperança e da ressurreição dos mortos. Dito estas palavras, começou uma grande discussão entre fariseus e saduceus, e os Sinédrio se dividiu, pois os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Olha aí. Repare, o que é as coisas de hoje, eles ainda fazem a mesma merda. Pois os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo e nem espírito. O que é que eles passam aí para o povo? Que não existe espírito, que não existe isso. Ao passo que os fariseus admitiram todas essas coisas, houve por muito gritaria no sinédrio, e levantando-se alguns escribas, que era da parte dos fariseus, discutindo, dizendo:
não chamamos neste homem mal, não achamos neste homem mal algum. Esse de fato algum é espírito. Esse de fato algum espírito. Olha aí, gente. Vocês estão vendo? Um anjo falou com ele. Como a discussão ficara cada vez mais intensa, o comandante determinou que Paulo fosse passado por eles. Mandou dizer ao guarda para que retirasse dali e o levasse para a fortaleza. O Senhor aparece a Paulo. Quem é o Senhor? Deus. Apareceu a quem? A Paulo. Mas outra mentira de vocês que diz que ninguém viu Deus. Está vendo aí, gente? Na noite seguinte, o Senhor pontou-se ao lado de Paulo e disse: coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Quer dizer, eles tinham Deus e não tinham. Eles não acreditavam em Deus e nem acreditavam em Jesus. É como a coisa hoje anda. Eles não acreditam mais em quem? Em ninguém. Tudo é hipocrisia. Emboscada dos judeus. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não havia de comer e nem beber enquanto não matassem Paulo. E era mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os príncipes, pais, sacerdotes e os anciões e disseram: juramos sob pena de maldição não comer coisa alguma enquanto não matamos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mande um recado ao comandante para que ele apresente a vocês sobre pretexto de que deseja investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para o matá-lo. Mas os filhos de irmão de Paulo, mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este chamou um dos centuriões e disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algum a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: preciosamente, o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. O comandante pegou o rapaz pela mão e o levou para um lugar e perguntou:
o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Senado, sobre o pretexto de que deixasse fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada e fizeram um pacote sob pena de maldição, e não comem nem bebem, enquanto não matarem Paulo, e agora estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido esta informação. Chamando 2 centuriões, ordenou: tenha de proteção 200 soldados, 60 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesárea a partir das 9 horas da noite. Prepare também animais para fazer Paulo montar, e levem com segurança ao governador Félix. Está vendo, gente? Vocês estão ouvindo? Está ouvindo, sim? O que vem acontecendo com o povo, o que está acontecendo, e ninguém está acreditando. É aí. Um cidadão hoje disse a mim, estava preso, e disse assim: ninguém dentro da cadeia escapa. Não sai mais um recuperado de nada. Dali é pior. Ele disse: Deus me tirou lá de dentro. É o que eu abro os olhos de muita gente aqui, né, gente? Não é isso? A carta de Cláudio Félix. O comandante escreveu uma carta neste termo: Cláudio Lício, ao excelentíssimo governador Félix, saudação. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo um guarda e livrei-o por saber que ele era romano. E, tendo sacrificado de motivo porque o acusava, levei-o ao cenário dele e descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei, que o regime nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando-lhe também os acusadores, e irei dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Quer dizer, sorte que o centurião teve a cabeça de tirar Paulo e mandar para onde?
para o governador. Paulo, no pretório de Herodes. Então os soldados, conforme lhe foi ordenado, pegaram Paulo durante a noite, conduziram até Antipátris. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viajar com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. Quando soube que era da Sicília, disse: ouvirei você quando chegarem os meus acusadores, e mando que eles ficassem presos no pátio de Herodes. Paulo, acusado diante de Félix. Capítulo 24. Estamos terminando o livro de Atos dos Apóstolos. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciões e com certo orador chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, o Tertulo passou a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tenho nós desfrutado de paz perante por meio do Senhor, e tendo sido feito pelo seu providente cuidado, motivos, reforma em benefício deste povo, sempre em todos os seus lugares, reconhecemos isto com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com sua clemência, isso que o juiz fala, nos ouça por algum instante, porque tenho nós verificado que este homem é uma peste, promove desordem entre os judeus do modo interior, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também, tendo profanado o templo, nos prendemos com intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevendo o comandante Lícia, o orebato das nossas mãos, grandes violências, ordenado que os seus acusadores viessem apresentar do Senhor, e se interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós os acusamos. Quer dizer, eles continuaram a fazer a mesma história de Jesus lá de trás, a mesma coisa de Deus. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo apresenta a sua defesa.
quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: sabendo que há muitos anos o Senhor é o juiz dessa nação, sentimos a vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passará mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Ele foi para adorar quem? A Deus. Que não me chamaram no templo, discutindo com ninguém, nem agitando o povo. Você mais fui nas sinagogas ou nas cidades, nem pode provar diante do Senhor as acusações que agora faz contra mim. Porém, confesso ao Senhor que o segundo caminho é que chames seita. Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. Acredito em todas as coisas que condenam com a lei e os escritos dos profetas. Tenho esperança em Deus, como também antes tenho, que haverá ressurreição, tanto do justo como dos injustos. Está vendo? Ele lá não acredita na ressurreição. Variedade de coisas que ele não acredita em ressurreição. É como não acredita aqui na reencarnação. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer donativo para o meu povo e também fazer oferendas, e fui nesta prática que alguns judeus da província de Ásia me encontraram, já purificaram no templo, sem ajuntamento de povo, sem tumulto, sem ajuntamento de quê? De povo, ele só e pouca gente, sem tumulto. O que é que está acontecendo aqui? Presta atenção à Bíblia. Os quais devia comparecer diante do Senhor e fazer as acusações, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou então que este homem que estão aqui diga que crime acharam em mim, por acusação do meu comparecimento diante de si. Salvou esta palavra que clamei, estando entre eles. Hoje estou sendo julgado por vocês, por causa da ressurreição dos mortos. Ele estava sendo julgado porque ele apoiava o quê? A ressurreição. Quanto aqui eu falo a vocês na reencarnação, vocês ficam olhando para mim, você não acredita. Existe a reencarnação. Existe. Né, pai? Existe. Tu viu? Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionado com o caminho, adiou acusar, dizendo: quando chegar o comandante Lícia, tomarei uma decisão a respeito do caso de você. Ordeno aos centurião que conserve Paulo na prisão, tratando-lhe com tolerância e não
e pedindo que o seu próprio serviço. Paulo, diante de Félix, passado alguns dias, Félix veio com Drusila, a sua mulher, que era judeia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, quando Paulo começou a falar sobre a justiça do domínio próprio, e o juiz verdoou. Félix ficou amedrontado e disse: por agora vocês podem retirar-se, quanto eu tiver importunadante, mandarei chamar. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso, chamando-os frequentemente, conversava com ele. Ele esperava que Paulo desse o que a ele? Dinheiro. Para quê? Para quê, Júnior? Para quê, irmão Luiz? Para quê, Simone? Para soltar ele, para livrar ele. Aí, ó. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso, chamando mais frequentemente, conversava com ele. Está vendo aí, gente? De onde vem a safadeza? Onde é que existe justiça? Nunca. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucesso fácil, feito com Félix. Queria assegurar apoio dos judeus. Manteve Paulo encarcerado. Quer dizer, ele não manteve o Paulo encarcerado porque Paulo devia, não. Ele manteve o cálice Paulo encarcerado porque não deu dinheiro a ele. Paulo, levado a Festo, e apela para César. Três dias depois de ter assumido o governo da província, Festo saiu de Cesárea e foi para Jerusalém. E logo os principados sacerdotes, os maiorais dos judeus, lhe apresentaram queixa a respeito de Paulo contra ele. Pediram a Festo o favor de mandar que ele fosse trazido a Jerusalém e que ele tinha armado uma emboscada para matar Paulo no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo continuava preso em Cesárea e que ele mesmo, muito breve, partiria para concluir aquele de que vocês que tiveram habilitado e me acompanhassem. E havendo contra este homem qualquer crime acusasse, e não se demoraram entre eles, mas de noite, num dos 10 dias, foi para Cesárea. No dia seguinte, assentado-se no tribunal, ordenou que Paulo fizesse trazido. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muita greve e acusações contra ele, as quais, entretanto, não podia provar. Então Paulo defendeu-se
nenhum pecador comete contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo: você gostaria de ir a Jerusalém, a ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz nada, nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar ele apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselheiro, respondeu: já que para César você irá. A festa opõe Agripa à casa de Paulo. Passando alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar Festo, como se demorasse ali alguns dias. Festo expôs o rei o caso de Paulo, dizendo: Festo diz aqui preso, certo homem, a respeito de quem os principados sacerdotes, os anciões dos judeus apresentaram queixa, quanto eu estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Eu lhe disse que não costume dos romanos condenar quem quer que seja, sim, que acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vierem para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentado-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Quer dizer, a mesma coisa de hoje. Não muda nada. Levantando-se as acusadores e não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Trazia contra eles algumas questões referentes à sua própria religião. Está vendo que religião é uma desgraça? Religião, meu amigo, é uma bronca e grande. E particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmou este vivo. Particularmente certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma que vive. Estando eu perplexo quanto ao mundo investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ele ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Gripe disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem.
Festo respondeu: amanhã você poderá ouvir. Festo de novo falou a Agripa: de fato, no dia seguinte, vindo Agripa, Berenice, com grande pompa, tendo ele entrado na sala da audiência, juntamente com oficiais superiores, homens iminentes da cidade de Paulo, foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa, todos os senhores aqui presentes, veja este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, chamando que não convenha que ele vivesse mais, porque eu achei que ele não tinha feito nada que fosse possível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolveu mandá-lo para. No entretanto, a respeito dele, nada tenho mais. Nada a respeito dele. Nada tenho mais concreto que possa escrever aos imperadores. Por isso eu trouxe a presença dos senhores, especialmente a sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa que escrever, porque não me parece resolver enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que existem contra ele. Quero água aí, por favor. Paulo se defende diante do rei Agripa. Capítulo 26, versículo 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo as mãos, passou a defender-se neste tema. Paulo passou o quê? A se defender como um advogado. Vocês estão vendo, gente? Que a história é totalmente diferente do que vocês escutam por aí. Tenho-me por feliz o rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, pode produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor, vezado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quer dizer, ele, para ser um homem de Deus, era um grande homem de quê? Um grande defensor público. Paulo, toma. Paulo, quanto à minha vida desde a mocidade, como discorreu desde a mim o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus conhecem, pois na verdade eu era conhecido desde o princípio, se questionarem testemunhas, porque na condições de fariseus vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. O partido mais rigoroso da nossa
religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, o dia alcança, por causa dessa esperança, o rei que eu sou acusado pelo judeu por se julgar, escrever entre vocês que Deus ressuscitou os mortos. Quer dizer, ele fala desde das tribos, das 12 tribos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muita coisa contra o nome de Jesus, o Nazareno. E fui exatamente o que fiz em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos príncipes sacerdotes e cerrei muitos dos santos, cerrei, quer dizer, matou muitos dos santos, na prisão, quando os condenava à morte. Ele matou muitos santos na prisão e condenava à morte. E dava o meu voto contra eles. Vocês estão vendo, gente? Quem é Paulo? Bora lá. Muitas vezes castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar e demonizadamente enfurecido contra eles. Eu os persegui até as cidades estrangeiras. Quer dizer, ele saía perseguindo, pegando e matando. Paulo contra a sua conversão. Com isto, em nome, parti para Damasco, levando a autorização dos principados sacerdotes, por ele comissionado ao meio-dia. O rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz do céu. Viu o quê? Uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim, e todos que iam comigo, e caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em línguas hebraicas. A voz falava em língua o quê? Hebraica. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Duro para você ficar dando coisa contra os arquilhos. Então eu perguntei, Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Quer dizer, Jesus apareceu a quem? A Paulo. Viu? Veja, viu? Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você dos seus próprios povos, dos gentis para os quais eu envio. Abrir os olhos dele e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? Tirando vocês da mão de Satanás e convertendo para quem? Para Deus. A fim de que ele receba ressurreição dos pecados
a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vocês estão vendo, gente? Estão ouvindo, vendo não? Vocês estão ouvindo. Palavra de Deus sendo pregada. Fala Senhor Jesus, Senhor Deus. Senhor Jesus não é um Jesus? Senhor Deus. E se Jesus não é Senhor, Júnior? Jesus é Senhor também, ele não é autoridade de Deus? Não só pelo Senhor. Oh, meu Deus do céu, você é Senhor, eu sou Senhor, o irmão é Senhor. Toda pessoa que é autoridade... Ele falou com o Senhor Deus e falou com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, quando ele disse, Essa parte aí falou com Jesus. Falou com Jesus. A outra falou com Deus. Com Deus, Senhor Deus. A pessoa quando chega junto de um delegado, o que é que ele diz? Senhor delegado. Se quiser, Senhor delegado. Não, está errado. Senhor delegado. Senhor Jesus. Senhor juiz. Senhor promotor. Senhor policial. O nome Senhor é dando o poder àquela pessoa. Você está entendendo? Porque o Senhor mesmo é Deus. Mas como Jesus é filho de Deus, ele tem que levar o nome de quê? De Senhor. Você é Senhor, Senhor Júnior. Depois dos 40. Hein? Depois dos 40. Não, agora mesmo. Você trabalha, você não é autoridade, você é autoridade no seu serviço, Júnior. O cara tem que lhe tratar como um senhor. Não pode tratar uma criança dessa, nem um jovem. Mas completou 18, 21 anos acima, já é senhor. Senhor significado, a idade também. Pronto, o velho, você pega um velho, uma pessoa de idade, como é que você tem que tratar com ele? Hein, Luiz? Eu trato com o Senhor. Então, pronto, está dizendo o Senhor. Eu fui educado assim, né? Não é educado. Tratar os mais velhos. Mas não é educado. É o que é certo, o Senhor. O Senhor é o nome de, como é que diz? É um poder que você está dando àquela pessoa. Qualquer pessoa de bem, ele tem que ser tratado como Senhor. Agora, bandido não. Bandido é na porrada. Senhor é Senhor. Homens de bem tem que ser tratado como a autoridade que ele é. E ninguém é mais do que ninguém. Nem o juiz é mais do que o promotor, nem o promotor é mais do que o juiz. Todos são senhores. Todos são senhores perante a lei. O advogado é um senhor. Vê como o juiz trata, senhor advogado. Porque ele ali está sendo advogado da lei. Senhor Deus. Ali é o máximo. Ali não tem outro maior do que Deus. Ele é a autoridade máxima. Aí como é que pode chamar Jesus de você? Não. Senhor. Jesus é filho de quem? Não é de Deus? Então, se o filho seu tem que ser tratado como Senhor. Você tem, não é Deise, quando ela tiver uma senhora, que ela tem que ser tratada como senhora, filha de Júnior, de Bolô. É o direito que existe. Como ele diz aqui, abrir os olhos deles e convertê-los das trevas. Nós aqui estamos abrindo o quê? Os olhos das trevas e a luz do poder de Satanás, para que Deus fê de que ele receba ressurreição dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Olha, eu admiro quando a pessoa aqui tem dúvida e vem perguntar. Eu gosto. Sabe por quê? Porque vocês também aí fora vão aprender.
Está vendo um velhinho que está caindo na rua, um velhinho que vem se pegando nas paredes. Tem que tratar ele como o quê? Como senhor. Senhor. Senhor e senhora. Assim o rei Gripã foi desobediente. Olha. Assim o rei Gripã foi desobediente à visão celestial. Ele foi o quê? Desobediência o que Paulo viu. É a mesma coisa de mim. Eu vejo uma coisa, vejo uma palavra de Deus, tem que ser obediente. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependeram e se converteram a Deus, praticando obra digna de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e testemunharam-me, mataram. Mas com a ajuda de Deus, olha, mas com a ajuda de quem? Permaneci até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo e não sei o que os profetas de Moisés disseram que ia acontecer. Isto que Cristo havia padecer e ser o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciando a luz ao seu próprio povo e os gentios. Gente, estão vendo? Gosto de ver assim. Gosto de pregar a pessoa perguntando, porque eu entendo alguma coisa. Eu não entendo tudo, mas alguma coisa mais importante eu gravo. Quando Paulo estava dizendo estas coisas, a sua defesa, quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, interrogamente gritava: você está louco, Paulo. Você está louco, Paulo. Ficou louco de tanto estudá-lo. Ó, veja, viu? Veja vocês. Você está louco, Paulo. Ficou louco de tanto estudar. Porque Paulo era o quê? Um estudioso. Está vendo, Nivaldo? Está vendo? Paulo, porém, respondeu: não estou louco. Excelentíssimo. Olha, excelentíssimo. Quem é tratado de excelentíssimo? Eu juiz. Festo, pelo contrário, digo palavra da verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhum destas coisas lhe é oculto, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso perguntou o rei Agripino: o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita. Olha, Paulo disse: o Senhor acredita. Ele tirou o corpinho de banda. Será que o homem era estudioso? Então Agripino se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristã? Ó. E por pouco, Paulo estava pegando o juiz, fazendo ele o quê? Cristão. Paulo respondeu: peço a Deus que você
com que por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venha e se algum com eu, mas sem estar correto. A essa altura levantou-se o rei, também o governador, Berenice, bem como os que estavam sentados a ele. Ao saírem, falaram uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada passível de morte ou de prisão. Então Gripim se dirigiu a Feston e disse: este homem bem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Quer dizer, ele ali, o rei, estava julgando, mas era outro rei, mas ele tinha que ir para César, porque ele pediu apelação para quem? Para César, porque César era o maior homem que tinha de rei na região. Então, gente de Deus, o outro canal também terminamos em cima, a bateria descarregou, trabalhei o dia todo hoje, mandei mais de 60 vídeos. Qual é? Cuidado dos meus vídeos, qual é? São vídeos operativos, são vídeos de verdade, não são vídeos de mentira. Se alguém está denunciando de mim é porque é safado, vive na mentira e conserva-se na mentira. Dizer que o Nordeste não é perigoso é de fome, de sede, de miséria. Não adianta esconder. Hoje está melhor um pouco, por causa dessa ajuda de governo, mas de seca não, porque o excelentíssimo presidente não botaram água no Nordeste. Se bota água no Nordeste, o Nordeste era muito mais rico que o Sul, era o dobro, mas eles fazem do nordestino, gente, um cabresto, e continua sendo preso, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não induz a cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe você.